Bem-vindo ao canal A Voz da Redenção. Contribua com o canal. Convidamos você a participar do nosso canal no YouTube, onde compartilhamos conhecimentos valiosos sobre a doutrina espírita. Nosso objetivo é difundir a luz e a sabedoria da doutrina espírita para ajudar a todos em seu caminho espiritual. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade de atividades segundas, estudos 20 horas online. Solicite o link terças-feiras 20 horas, Evangelho no Ar, quinta-feiras 20 horas, exposição doutrinária presencial e online. Sextas-feiras, exposição doutrinária em espanhol às 20 horas online. Aos sábados, Bazar da Anália Brechó das 9 horas às 12 horas. Sábado às 15 horas, doutrinária online. Juntos exploraremos os mistérios do mundo espiritual e cresceremos espiritualmente. Nossa felicidade será naturalmente proporcional à felicidade que causamos aos outros. Allan Kardec. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de doutrinária da Casa da Redenção, nosso momento de reflexão. Hoje tínhamos uma atividade planejada com um trabalhador de Porto Alegre, mas teve um pequeno incidente, então foi transferido e a gente assume o posto, contando com a proteção e a compreensão de todos. Pedimos ao nosso Pai, amigo supremo de nossa existência, que possamos estar sob a sua proteção e realizando a vontade do excelso amigo. Ajude-nos à realização dessa tarefa e que possamos cumprir a tua vontade, os teus desígnios. Abençoe todos aqueles que tomam contato com o nosso canal, A Voz da Redenção, que é uma atividade do Centro Espírita Casa da Redenção Francisco Xavier. Temos atividades como já foram enunciadas. Quero reforçar que amanhã nós temos a nossa palestra em espanhol, que será realizada diretamente de Punta del Este, no Uruguai. E agora declaramos aberto as nossas atividades e iniciamos em nome de Jesus e dos benfeitores. Que assim seja. Hoje trouxemos um versículo que está em Coríntios, capítulo 12, que enuncia assim através de Paulo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha que síntese, né, acerca dos recursos dos indivíduos espirituais que somos nós, que habitamos o mundo material e também o mundo imaterial, ou seja, o mundo espiritual. E Paulo apresenta esse enunciado quando ele tece algumas considerações às igrejas de então, orientando, né, sobre a metodologia, a sugestão da prática, da disciplina organizacional, que já muito já tínhamos que ter, vamos dizer assim, regras, né? Então, em todos os lugares e nas posições, nós podemos revelar, cada um de nós, as qualidades divinas para a edificação de quantos a gente possa conviver. Então, nas nossas relações da sociedade, da família, e quando falo da sociedade, na amplitude, na escola, na universidade, no trabalho, no lazer. Então, são tarefas que são de nossa competência como seres espirituais. Então, nós temos que aprender e ensinar, são essas tarefas de cada dia nosso, para que possamos colaborar no engrandecimento
desse tesouro de sabedoria, de amor, junto à estrutura social que estamos coabitando neste momento, né, junto aos nossos familiares, junto à sociedade de maneira geral. E cada habilidade nossa é um convite a que demonstremos com justeza e grandeza as nossas expressões divinas, ou seja, nós vamos estar exercitando os recursos que já aportamos através das tarefas que ora realizamos. Se nós estamos com a responsabilidade da gestão, da administração, é competência e esforço que devemos ter como objetivo é expressar a justiça, né? A bondade, a misericórdia que emana de Deus, e nós somos aqueles que, como depositários dessa experiência, temos a oportunidade de sermos quem edifica esta justiça, estabelece esta regra que garante equidade no exercício da nossa tarefa. E aqueles que obedecem a nós e a outros, ou nós, eventualmente, também temos essa oportunidade ímpar de demonstrar, né, as tarefas realizadas, né, o dever que conseguimos cumprir da melhor forma no exercício da nossa submissão, nesse momento em que obedecemos aqueles que têm a responsabilidade de nos orientar nos nossos afazeres, as necessidades da família, as necessidades do ambiente de trabalho, da nossa incursão na sociedade, seja qual a nossa função. Se temos essa função, como já colocamos, administrativa, mas nós podemos ampliar esse leque nas questões das funções da sociedade, desde aquele que é a segurança, aquele que é o educador, aqueles que são as nossas autoridades políticas, todos têm o dever e cumprem essa experiência de obediência, pois se estão em alguns espaços, é pelo concurso, é pela eleição, e submetendo essas experiências, vai gabaritando e aumentando a responsabilidade dos que ocupam essas funções. Eventualmente, na nossa sociedade, identificamos as pessoas que têm muitos recursos, né? Mas olha a responsabilidade de quem detém, né, o metal, o recurso, o bem, né, o dinheiro, para tratar uma linguagem mais objetiva. É uma oportunidade de multiplicar o seu entorno de bem-aventurança, através do trabalho, oportunizando conquistas. Então, estará dividindo com dignidade e promovendo essa dignidade pelo trabalho que é ofertado, as bênçãos, né? Porque às vezes tem contato com um chefe de família, e que esse que é abençoado pelas oportunidades daquele que tem o recurso, atende a quantos na sua cadeia, né? Pais, filhos, né? Então vai aumentando a própria comunidade, dependendo da envergadura desse cidadão, mas também, olha, é a oportunidade de nós gerenciarmos a nossa experiência. Se não temos o recurso material, né, não somos providos dessa fortuna, vamos dizer assim, então nós temos outras tarefas a realizar no exercício da nossa pobreza, da nossa falta de haveres para dar conta, né, às vezes, do sustento da família, das nossas responsabilidades. Ou seja, teremos que experienciar
né? A esperança, a dignidade. Olha, a dignidade está lá na nossa Constituição. E, eventualmente, a gente não toma nem conhecimento, né? Mas a oportunidade em que não estamos no poder de decisão pelo recurso e temos que nos submeter, então, buscando outras fortunas, outras possibilidades para a aquisição da nossa oportunidade como pobres, né, de ficarmos ricos, porque temos esperança, porque vivemos com dignidade e vamos prosseguindo. O forte, né, tá no Evangelho, que o forte tem que defender os fracos, mas é uma oportunidade daquele que tem uma estrutura não só orgânica, mas intelectual, né? Então, ele pode exercer do alto da sua fortaleza moral, né, espiritual, física, exercendo a generosidade. Então, eventualmente, nós encontramos pessoas incansáveis como voluntários em diversas atividades nas nossas comunidades, né, os quais se dedicam justamente porque têm uma fortaleza interior, uma força interior, e assumem esses compromissos, né, e tornam-se pessoas generosas em nossas comunidades. Nem sempre é assim. Eventualmente, há os que buscam, né, as expressões da exposição midiática, da exposição dos seus tutelados, né? Então, nós temos que buscar um posicionamento confortável para que exerçamos, né, sem provocar o embaraço a quem quer que seja. Então, se o forte tem o poder de sustentação, o fraco, né, também tem uma função, né? Vai exercer a sua humildade, vai demonstrar o valor da real humildade. Não estamos falando da condição material. É um comportamento do espírito diante desta experiência, desta vivência orquestrada pelos arranjos da reencarnação, pela sementeira num pretérito, onde organizamos a presente existência. E, em qualquer ocasião, então, o fraco vai ser convidado pela real experiência de viver essa humildade, que é íntima, que é interior, em qualquer situação. Eventualmente, né, quem não conhece pessoas que têm farto conhecimento, né, são dilatados as suas competências, pode ajudar a muitos, buscando contribuir para a renovação do bem da nossa comunidade, do pensamento, que as pessoas empreendam no sentido do bem-estar da nossa comunidade. Então, essa é a função do sábio. E o sábio pode estar em diversos postos da nossa comunidade, como autoridade nesta área de ação, dessa sabedoria, desse entendimento, desse conhecimento dilatado, que vai contribuir para a pacificação, para que o pensamento das nossas instituições, portanto, dos nossos coletivos, avance em direção do bem geral. Então, o pensamento é que todos alcancem a sua dignidade pela ação daqueles que têm o entendimento, né? Então, é importante que os sábios, né, eventualmente nós temos algum entendimento, mas que a gente possa empreender no sentido de estabelecer, né, a melhora
do entendimento, do pensamento coletivo diante dos conflitos naturais de uma organização social que vem avançando, construindo, e, para tanto, tem que vencer as limitações de encontrar novos entendimentos, e o sábio pode contribuir para que isso ocorra. Em algumas das nossas funções, seja quais forem, nós vamos estar na posição daqueles que aprendemos. Então, nós temos, com essa função de aprender, né, entender essas oportunidades que alcançam-nos e distribuir sempre a nossa maior riqueza quando estamos na função de aprendiz, exercendo esse dom que a divindade nos oferta. É a boa vontade, né? Não ter medo de perguntar, de questionar, de observar, de experimentar e realizando o seu santo ofício de aprendiz. Olha quantos ensinos vêm dos dons que a divindade oferece a nós outros. Quando temos saúde, né, os sãos, né, então nós temos que ter a vivência da caridade em todas as direções, porque não temos a limitação. Estamos falando de saúde. Podemos exercer amplamente a vivência da caridade em todas as direções a que estejamos vinculados ou aproximados oportunamente. Na vida pública, como político, como gestor de espaço, como educador, como contribuinte da limpeza da cidade. Então, há sempre uma oportunidade a ser vivenciada por aquele que está são. E o doente também tem uma oportunidade santa, né? Vai exercer em todas as direções, plasmando, né, a paciência neste ambiente geral. Vai procurar apresentar, né? Quando a gente está hospitalizado, que sofre a cirurgia ou alguma outra intercorrência, e precisamos que alguém dispense o cuidado, né, medicamentoso, da administração, da higiene, da escuta. E isso, na posição que, se nós porventura estivermos, vamos aproveitar esses instantes para as nossas reflexões, para a construção dos nossos entendimentos acerca de o que podemos realizar pela presente experiência de viver a enfermidade, né, na paciência. Vamos lembrar de Francisco Xavier, aquele exuberante cidadão do universo, que até o último instante, auxiliado pelos seus pares, então naquela posição de sábio, que estava enfermo, que tinha responsabilidades, e assim, todo o que já foi falado até agora, ele com muita dignidade ia realizando as tarefas possíveis, mesmo estando enfermo. Então ele tinha uma paciência para atuar junto a nós, demonstrando que a doença é do corpo. A manifestação da soberania do espírito sobre a matéria é outro departamento. E é isso que a gente temos que aprender. A gente, nós, a comunidade, esse é o nosso convite, que empreendamos no sentido de modificar
os nossos comportamentos, as nossas vivências. Eu me lembro de algumas situações em que, às vezes, as pessoas se vitimizam pela enfermidade, né? E todos a quem eu tomo contato, às vezes, usam como desculpa, e a gente vai, em algum momento, ver que a família é culpada. Não é. É o nosso não compreender dos recursos que portamos como espíritos, que esse todo limitante da biologia, do corpo físico, é temporário, mas ele é de fundamental importância para que os nossos recursos aprimorem-se diante da presente existência. Então, vejamos o desafio que temos para o amadurecimento espiritual e de nossos dons. Naturalmente, quando nos aproximamos das casas espíritas, dessas instituições, dependendo da organização das mesmas, não somos regiamente assistidos nas nossas necessidades. Então, devemos compreender que não podemos delegar a quem quer que seja, mesmo às autoridades dos templos espíritas, porque o acesso à ascensão é individual e ela vem pela observação, pelo estudo, pela busca de compreender onde estamos e para onde estamos nos dirigindo. Então, o doente, em síntese, tem que compreender que é o corpo que impõe as limitações. Ele que precisa de cuidado. O espírito pode ser o soberano. E esse é o desafio para nós, né? E natural, é compreensível, porque esses dons, esse entendimento, esse discernimento que advém com o tempo, né? Que a gente vai se experimentando pela observação e a inteligência vai se demonstrando em graus diversos na criatura. E o merecimento, né, é de acordo com alguns valores que nós temos ou não. Mas a capacidade para que isso se manifeste não tem outro jeito, não tem outra metodologia. Temos que nos esfolar no trabalho, no serviço ao bem, no estudo, na observação. Ou seja, temos que exercer o nosso esforço para que este fruto possa ser colhido pelas nossas experiências. Lembrando que é o divino, que é o Espírito Divino, que é a divindade que sustenta a todos nós nas nossas experiências. E é isso que devemos ter como entendimento para facilitar a compreensão daqueles que não nos acompanham nos nossos entendimentos. Eventualmente, nos nossos grupos de estudos, nas nossas instituições, ficamos com questiúnculas, né, achando, e não entendemos que o espaço, seja de qual prática de espiritualidade, é a vivência fraterna que é construída nesses ambientes. Então, as igrejas, para falar uma síntese, não são o espaço físico material, mas sim aquilo que os espíritos, nós, temos a capacidade de realizar nessa esfera de trabalho que nos encontramos, né? De manter a porta aberta, de nos esforçar, de suportar os ataques, os achaques dos enfermos de toda a natureza, daqueles a quem elegemos para conviver e recebemos aquilo que, em algum momento, semeamos nessas almas. Então, esses espíritos inconscientes odeiam-nos
são aqueles que são a pedra em nosso caminho. Então, nós temos que ir identificando os nossos dons, os nossos recursos, e nessa realização fazer que viceje, né, a posição daquele que repara aonde estivermos. Ou seja, se nós vamos reparar, o que vai prevalecer diante de todo o infortúnio que nos chegue como uma colheita do pretérito é uma vontade muito superior, que o bem, que o infinito bem prevaleça sobre as dantescas situações que somos chamados a testemunhar. E tenhamos plena confiança. Não estamos órfãos. Somos sustentados pela amorosidade divina na presente existência, desde há muito em outras. A eternidade é essa condição que deve alcançar a nossa compreensão tocante aos nossos dons, estejamos buscando insistentemente o bem, o infinito bem como uma oportunidade de realização. E quando nós conseguimos estabelecer, temos também a compreensão que não é a nossa vontade que vai prevalecer. Este é o desafio, calarmos as nossas intenções, silenciarmos as nossas opiniões pessoais e atendermos à vontade de Deus, e os nossos desejos devem ficar em segundo plano. Os nossos achismos, que é isso que se debate nas instituições. Às vezes tem muitos que poderiam ser excelentes cooperadores da divindade, mas ainda estão cheios de vontade pessoal. E não é a vontade do divino, da divindade, ela é manifesta de diversas formas. E quando nós prestamos atenção, sabe aquela imagem em que tem as pegadas na areia e o que o cidadão está no colo do Senhor? É assim a nossa existência. Quando está na saraivada de sofrimento, nas dores supremas, nós estamos no colo de Jesus. Nós estamos no manto de Maria Santíssima. Nós estamos tutelados dos benfeitores espirituais. Por isso devemos permanecer acesos e confiantes. Jesus é conosco, os benfeitores são conosco. Não há imposição, há um convite sempre bondoso e fraterno, para que o bem prevaleça nos nossos gestos, mas para que a vontade de Deus possa estar à frente das nossas decisões. Então, silenciamos esse olhar, porque o corpo material nos tira algumas compreensões, nos tolda, nos limita, mas nada que pela meditação, pelo silêncio, pela oração, pelo estudo, pela boa poesia, pela boa música, alcançaremos esse entendimento. E quando adentrarmos esse átrio, transpassarmos esse portal que a ignorância tem nos oferecido, e entenderemos profundamente. Lembrando do estudo de ontem, nós estamos estudando o Apocalipse, e daí vemos a clareza que, apesar de viver num espaço, né, rude, né, que não oferecia grandes prazeres ao seu cotidiano, a não ser observar o mar ao apóstolo João, e ele, quando entrava no exercício da sua atividade mediúnica, conseguia trazer com reais claridades o que ele vivenciava na presença do Senhor.
É este o nosso esforço. E não precisamos de autorização de ninguém, a não ser da nossa vontade. Meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, que possamos estar sob a tutela de Maria Santíssima, de Jesus, que este nosso amor pela presente existência, pelas experiências que somos chamados a testemunhar, possa nos garantir o êxito. E muito presto adentraremos a espiritualidade e lá, no compasso da eternidade, compreenderemos em profundidade todas as lições que não dermos conta porventura. Mas fiquemos focados. A diversidade dos dons é imperdível para as nossas conquistas. E é isso que importa. E, às vezes, eventualmente, eu digo, as autoridades. As autoridades é qualquer indivíduo encarnado que está no exercício da sua atividade. Normalmente, nós ficamos na palavra que reduz. Então, quando falar de autoridade, lembremos que nós somos autoridades de acordo com os nossos recursos, que o nosso irmão, que o nosso companheiro, que os nossos filhos, que as autoridades políticas, que as autoridades da educação, que as autoridades que mantêm a higienização de um hospital, das nossas ruas, e assim sucessivamente. Então, busquemos, na presença do Senhor, nos sustentar e manter o nosso compromisso com o nosso aperfeiçoamento espiritual, e a cada qual de nós nos é oferecida essa oportunidade. Então, que possamos demonstrar, como disse o Paulo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, lembremos-nos que o prefeito é um espírito encarnado, que o vereador é um espírito encarnado, que dentro das condições que lhes são oferecidas, eles vão alcançar novos patamares e serão chamados à prestação de conta. Então, não nos cabe julgamento, sentença e nem condenação, de fato, a não ser mantermos vinculados às nossas origens, ao mundo espiritual, através daqueles a quem nós confiamos. Maria Santíssima e Jesus, nós agradecemos aos benfeitores da Casa da Redenção a presente oportunidade e rogamos saúde, paz, prosperidade na compreensão dos desígnios da vontade do Senhor. E sendo assim, nós te agradecemos e finalizamos esta oportunidade bendita de estarmos aqui. Agradeço a minha irmã Lu Lemos, que está conosco. Muito obrigado, muita paz. É uma alegria, morrendo de saudades, mas o tempo vai nos reunir oportunamente. Muita paz. Fiquemos com Jesus e com Maria Santíssima.